A paz do Senhor, meus amados. Deus abençoe a todos. Eu quero comentar rapidamente aqui sobre esses casos que têm acontecido aí, né? Padre que roubou, o outro pedófilo, o pessoal comentando sobre aquele João, conhecido como João de Deus, violentava mulheres, e o caso Flor de Lis, né, que era uma evangélica, né, que arquitetou o assassinato do próprio marido. Eu vou me ater mais o caso sobre ela. Quem conhece a história dela sabe que o início da história dela foi lindo, marcante, virou até filme, ok? Mas ela, o que eu entendo, queridos, é que ela se perdeu no meio do caminho. Ela se perdeu. A Bíblia Sagrada, ela mostra claramente sobre essas coisas. No capítulo 10 da Carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo mesmo vai dizer: quem está em pé, cuide para que não caia. Jesus várias vezes alertou sobre a necessidade de vigiar e orar para não cair em tentação. Ela começou bem, nós não podemos negar que o início da vida dela, espiritual, foi uma bênção, mas ela se perdeu no meio do caminho. Eu vejo nisso tudo aí o que aconteceu com Satanás, que foi criado perfeito, foi criado maravilhoso, mas multiplicou no seu coração a iniquidade, até que se tornou esse ser desprezível e terrível que é hoje. Eu vejo a chamada de Judas para ser apóstolo, e Judas deu lugar à avareza, o amor ao dinheiro, e se tornou aí um exemplo de traição, de traidor. Eu vejo Saul, que foi chamado como rei de Israel, recebeu o poder do Espírito Santo, profetizou, mas depois seguiu seu coração enganoso e terminou-se de uma maneira trágica. Amados, a Bíblia é a verdade. A Bíblia é a verdade. Casos como esse que tem acontecido aí nos chocam muito, mas eles só mostram que a palavra de Deus é a verdade. As pessoas, eles podem ter uma experiência religiosa, mas se não tiverem uma experiência espiritual transformadora, de nada vai adiantar. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Jesus Cristo maravilhoso, ele disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso que a Flor de Lis fez não desmerece em nada a Igreja de Cristo, o Evangelho de Cristo, só mostra que o Evangelho é real. Só mostra que as advertências que Jesus deixou são reais. Porque talvez alguém diz assim: por isso que eu não vou nas igrejas e papapá. Queridos, preste atenção. Jesus chamou 12 apóstolos. Judas traiu Jesus. Os 11 se desviaram? Não, continuaram obedecendo e pregando o verdadeiro evangelho. Entende? Flor de Lis é um caso. E os fiéis? E os verdadeiros? E os homens e mulheres de Deus verdadeiros que estão fazendo um trabalho glorioso em obediência à palavra de Deus, anunciando a verdade que liberta, que transforma e que salva. Esses muitas vezes não estão em evidência. Nós temos mania de focar naqueles que erram. Os que erram devem receber a punição. Devem receber a punição. Flor de Lis, por exemplo, tem que ser punida mesmo. Se o país tivesse pena de morte, o crime que ela cometeu é digno de pena de morte. Por quê? Não foi um escorregão. Ela premeditou e arquitetou o assassinato do próprio marido. Então ela tem que ser punida. Passou de já, mas nós não podemos julgar. Quem disse que não podemos julgar? A Bíblia diz que não pode julgar? Você precisa interpretar melhor a questão. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós não podemos julgar de maneira arbitrária, precipitada. A Bíblia diz que antes de eu julgar o outro, eu devo tirar primeiro a trave dos meus olhos. Agora, a Bíblia também diz que nós devemos julgar segundo a reta justiça de Deus. Qual que é a reta justiça? A palavra. E a palavra de Deus apoia ou condena a atitude da Flor de Lis? Condena. A palavra de Deus apoia ou condena a atitude desse tal João de Deus? Desses padres aí, um que roubou, o outro que praticou pedofilia. A palavra de Deus condena. Então, se a palavra de Deus condena, nós podemos pregar e dizer que aquilo é errado. Isso não é julgar. Isso é manifestar a verdade que Deus já disse. Quanto mais essas coisas acontecem, mais eu creio em Cristo e no Evangelho da salvação. Porque está escrito que isso ia acontecer. Está escrito também que quando aproximasse a volta de Jesus, sinais aconteceriam. Falta de amor para com o próximo e principalmente para com Deus. Entende? Diz também que aconteceriam muitos escândalos, que muitos traiciam uns aos outros. Está escrito tudo isso aí. Que muitos escândalos veriam. Só que assim, Jesus disse assim: é necessário que venham os escândalos, mas ai daqueles por quem vieram os escândalos. Seria melhor amarrar uma pedra no pescoço e lançar-se ao mar, do que escandalizar os meus pequeninos. Então, os escândalos estão aí, religiosos caindo em escândalos terríveis, mas a consequência é terrível para eles também. Isso tudo também é uma artimanha do próprio diabo. Para quê? Para que muitos estão vendo tudo isso aí, dizendo assim: é por isso que eu não creio, é por isso que eu fico do meu jeito, é por isso que eu não vou em lugar nenhum. Com isso o diabo ganha. Por quê?
você fica aí no seu canto, acusando quem fez errado, mas também não faz o certo. Só discordar de quem faz errado e não fazer o certo não justifica você, não traz salvação para você. Uma coisa que o inimigo coloca no coração das pessoas é isso. Foque no erro do outro, critique e potencialize aquilo, mas ao mesmo tempo continue da maneira que você está. O que errou e trouxe escândalo está caminhando para o inferno, se não se arrepender. E você, talvez, que critica muito, mas que também não se converteu, continua com o coração fora daquilo que Deus quer, também está caminhando para a perdição. Então vamos olhar para tudo isso e despertar nossa alma entendendo que Jesus está voltando e que é tempo de nós consertarmos a vida com o Senhor. É tempo de conhecermos mais a palavra de Deus. É tempo de nos arrependermos de nossos maus caminhos. É tempo de nós entendermos que só a experiência religiosa não serve. É preciso ter uma experiência transformadora. Quer o exemplo disso aí? No capítulo 3 de João, Nicodemos vai conversar com Jesus. Nicodemos era um religioso da época, era um príncipe, era um líder religioso. Sabe o que Jesus diz para ele? Nicodemos, necessário é nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos era religioso e era politicamente correto, mas não era transformado. O Evangelho de Cristo, ele não melhora ninguém, ele transforma. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. E esses que promovem o escândalo serão penalizados, julgados e condenados. Agora, cabe a cada um de nós, irmãos, entender que nós estamos vivendo os sinais da volta de Jesus. O mundo está caminhando para o fim das coisas, ok? E é necessário que haja despertamento em nós. Não adianta só julgar os que erram, é preciso fazer o que é certo. Mas também não podemos fazer vista grossa, nem com flor de lis, nem com os padres, nem com esse tal João de Deus aí. Os escândalos estão aí, e a Bíblia fala sobre isso. O meu conselho é que aqueles que gostam de emitir opinião conheçam mais sobre a palavra real de Deus. Conheçam mais a verdade da Escritura. Não se iludam. Não se iludem. Porque o engano está por aí, o mal está por aí, mas somente aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13 fala isso. Ela perseverou um tempo, mas desviou-se do caminho. Deu lugar à carne, deu lugar ao mundo, deu lugar ao amor, o poder e o dinheiro. Flor de Lis fez isso, se deu mal. Agora e você, vai fazer o quê? Vai ficar só julgando ela ou vai tomar uma posição diante de Deus? Amém? Deus abençoe a todos vocês aí e vamos acordar, queridos, Jesus está voltando.